viver e agir. Este deve ser o lema de todos quando vêem televisão. Esperamos que você veja Convite à Vida e que o programa ajude você a agir. Então, bem-vindo! Convite à Vida é um programa da Igreja Batista da Curuçá, na Tijuca, Rio de Janeiro. Você sabia que em Buenos Aires, a capital da Argentina, tem mais livrarias que em todo o nosso querido Brasil? Aqui temos a fama de ler pouco. Segundo uma pesquisa recente, há em nosso país 88 milhões de pessoas que leem. Isso é a metade da população com mais de 5 anos de idade. Ou seja, uma metade lê e a outra metade não lê. Então eu lhe pergunto, em que metade você está? Tem gente que se conforma com esse número. Tem gente que faz de tudo para mudar essa situação. Uma delas é uma mulher baixinha, apaixonada por motocicletas. Ela é a nossa entrevistada de hoje. Convite à Vida também não se conforma. Nós temos que ler mais e melhor. E você perguntará, como? Para tanto, aqui falamos sobre livros e hoje vamos tratar exatamente desse assunto, como podemos ser leitores melhores. E ainda vamos sortear um bom livro. Se você responder, vai concorrer a um dos exemplares, serão 5 sorteados do livro Cultura e Evangelho, de Justo Gonzalez, publicado pela editora Agnus. Basta você acessar a nossa página na internet, conviteavida.org.br. Abra a página e responda qual o livro mais interessante que você já leu. A outra forma de participar é escrevendo para nós. Nosso endereço é Convite à Vida, Praça Barão de Corumbá, 49, Tijuca, CEP 20.520-170, Rio de Janeiro. Prefere telefonar? Ligue no horário comercial para 021 3344 9700. Nosso programa de hoje tem também uma estreia. O quadro novo se chama Louco por Viagens. Nele, o empresário e guia Rogério Enachev fala sobre lugares que ele já foi e que recomenda que você vá. Fique com a gente e voltamos já. Com a entrevista, você vai gostar. De pensar. Arley e eu, a história de um cachorrinho emocionante. Eu gosto muito dos livros do Paulo Coelho, eu tenho uma coleção dele, e leio também um pouco de fotografia. A Bíblia. Lembrei. É o livro sobre as Hermanas Mirabales. É um livro espanhol que conta sobre a história de 3 irmãs dominicanas que elas lutaram pelo país. As Tribulações de um Chinês na China. O autor é Lin Yutang. Eu era adolescente e eu fiquei encantada com esse livro. Muito filosófico, muito profundo. O Peregrino é muito emocionante. Você não pode parar pelo meio. Você lê e vai lendo até o final, que é impressionante. Lembrei. Uma série de livros, 15 livros, chamado Série Cris. E é um livro cristão, então eu pude seguir a adolescência com uma mentalidade cristã. Convidei para estar conosco hoje em nosso Convite à Vida a empresária Marilene Perrengue. Ela é presidente do grupo editorial Agnus, que a partir de São Paulo edita e publica livros que circulam no Brasil e na América Latina. Eu sou um grande admirador da Marilene pela sua simplicidade, o seu carinho com as pessoas. A editora publica vários livros meus em alguns dos seus selos e nesse contexto
eu falo da minha admiração por ela e falo também da minha preocupação. Eles têm paixão por passear de moto. Bem-vinda você aqui no nosso programa, Marilene. Grande alegria receber você para nos falar um pouquinho sobre o hábito da leitura. Sim, obrigada, Israel. É um prazer estar aqui com você. E como é que surgiu esse seu hábito de andar de moto, curtir moto, passear de moto? Pois é, isso já vem há mais de 4 anos. Nós, meu filho, a gente nunca incentivamos ele a andar de moto e pilotar moto porque achávamos, perigoso, não pode, tudo. Mas ele já com mais de 21 anos, um dia disse, eu vou sair hoje e vou comprar a minha moto. Então meu marido disse, bom, eu vou com você comprar a sua moto. E foram lá os dois, eu fui junto e aí meu filho escolheu lá a moto dele, ele comprou a moto e Mauro olhou e falou, eu vou comprar essa aqui pra mim. O Tiago falou, mãe, eu não acredito que o pai vai comprar uma moto, eu não acredito que ele vai andar comigo, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu falei, puxa, não percebia, não imaginava que ia dar no que deu, porque Mauro sempre foi, quem conhece Mauro sabe que ele é um workaholic, né? Então, e para Mauro sair agora pilotando moto por aí realmente era uma novidade, foi uma novidade, né? Mas é muito gostoso, é muito gostoso. De manhã nós saímos, de domingo, só saímos de final de semana, porque o trânsito em São Paulo realmente não dá pra gente. Então, Israel, não se preocupe tanto, viu? Porque nós não saímos nesse trânsito louco de São Paulo. Nós pegamos estrada final de semana, então vamos à igreja de manhã e já vamos a caráter, né? Todos equipados. E logo depois, pronto, pegamos a estrada e vamos embora. Isso para nós tem sido muito joia. É uma higiene mental, porque realmente a gente trabalha bastante tudo e a gente precisa de uma válvula de escape, né? Então não se preocupe, a gente vai com cuidado. Agora, andar de moto é tão bom quanto ler um livro? Como é que surgiu também na sua vida a paixão por ler e depois publicar? Olha, eu trabalho com livros desde 17 anos de idade. Eu comecei produzindo livro junto ali na Imprensa da Fé. E depois a paixão por livros começou a partir daí, né? Eu vim de uma família que não é uma família que lê, mas eu aprendi, eu fui criando o hábito da leitura. Então já com 16 anos já comecei lendo e tudo. Hoje eu sou apaixonada. Lá, nossa família, nós dizemos que não corre sangue, mas letras nas veias, né? Então é muito apaixonante. Livro. Então a gente pode dizer, no seu caso particular, que o livro mudou também a sua vida, inclusive a sua vida profissional, né? Com certeza, porque depois da Imprensa da Fé nós começamos com a editora e daí não tem mais jeito. Tudo que a gente faz ali é com muita paixão mesmo, né? E então publicar livro realmente é uma coisa que é uma das coisas que mais me dá prazer. Eu acho que primeiro livro e depois moto. Apesar de gostar muito de moto, mas eu acho que o livro vem em primeiro lugar nesse caso. E como é que é o seu dia a dia? Você já falou do seu final de semana, como é que ele é, na igreja e moto, né? E o seu dia a dia na editora? Você vai lá todos os dias, fica lá o dia inteiro? Como é que você organiza o seu tempo? Sim, eu vou todos os dias. 7h30 eu já tô lá. Eu gosto de chegar antes de todo mundo. E é tão veloz quanto andar de moto. Tanto quanto, porque eu digo que lá nós trabalhamos com o presente e com o futuro. Por que presente? Porque é o dia a dia, então a gente está correndo atrás, o editorial está ali com diagramação, tradução, revisão, os prestadores de serviço com a capa do livro, assim vai, assim não, então é bem corrido. As pessoas, desculpa interromper você, não têm uma ideia, por exemplo, em média, quanto tempo um livro fica pronto? Digamos, eu escrevi um livro e entrego lá o livro. Antes teve um processo, combinamos como seria o livro, etc. Eu entreguei o livro, né? Quanto tempo demora até o livro chegar lá na livraria para a pessoa comprar? Mais ou menos. Bom, depende. Depende muito. Mas um livro para você fazer revisão, tradução... Não, um autor nacional, né? Então seria só revisão e tudo mais, diagramação. Nesse processo de produção, a gente consegue em 2 meses ter o livro pronto, impresso. Assim, pegar e te entregar em 2 meses.
Mas o cronograma editorial você conhece, né? Você sabe que é bastante extenso. A editora trabalha com um cronograma de 5 anos. 5 anos. Então, um autor novo que chega lá, olha, eu quero publicar o livro com vocês. Eu falo, olha, se você tiver pressa, então nós temos um cronograma aí. Por exemplo, agora nós estamos até 2014 fechados para novas publicações. Todos eles já estão no cronograma, então não tem como, né? Agora, se o Israel Belo chega lá, olha, eu tenho esse livro, nós temos por obrigação de colocar no cronograma, porque ele já é um autor da casa. Então, de repente, quer aproveitar alguma oportunidade, então a gente vai colocar esse livro. Agora, o negócio, o livro, é interessante porque o que a gente ouve, não sei se é verdade, é que o brasileiro lê pouco. Isso procede ou é mito? É mito. O brasileiro lê muito, sim. Essa história de que brasileiro não lê é coisa do passado mesmo. Hoje em dia o brasileiro lê muito. Inclusive, saiu agora recentemente uma pesquisa da FIP, né, que essa pesquisa é da Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas. Essa pesquisa foi encomendada pela SNEL. Todo ano acontece essa pesquisa, né? A SNEL é o sindicato. A SNEL é o Sindicato dos Editores, sim. E a Câmara Brasileira do Livro, a CBL. Nessa pesquisa, a pesquisa mostra que 469 milhões e 500 mil livros foram consumidos pelos brasileiros, ou seja, vamos repetir, comprados 469 milhões e 500 mil livros. Em um ano. No ano de 2011 foi isso que aconteceu. Então foi 7% a mais do que foi feito no ano de 2010. Então há esse crescimento, sim, e o brasileiro lê muito, sim. Apesar do preço dos livros, isto é, os leitores, alguns reclamam que os livros são muito caros. Sim. O livro no Brasil é mais caro que em outros países? Se é verdade isso, por que é? O que compõe o preço de um livro? Para ele chegar a esse valor, um livro, digamos, 200 páginas, custa aí R$30. Eu não acredito, Israel, que o preço do livro no Brasil é tão mais caro quanto lá fora. Porque quando nós construímos o preço do livro no Brasil, eu sempre comparo com o que nós fazemos lá fora, ou que está sendo feito lá fora, né? Mesmo porque os nossos livros, ou talvez 80% da nossa produção é internacional, né? São tradução então a gente acaba sempre comparando com o preço que eles estão fazendo lá fora. E eu não tenho visto nada assim significativo, não. Agora, essa questão do livro de preço, né? Você fala, certo. Lá na editora Ragnos, nós estamos trabalhando com redução de preço dos livros. Mesmo porque o livro ele é isento, né, de alguns impostos, né? ICM, por exemplo, né? Nós trabalhamos com papel imune, né? O livro ele é isento de imposto porque ele é imune, até um incentivo do governo para publicação e para incentivo à leitura mesmo, né? Se você vai produzir uma revista, por exemplo, já é diferente, você já vai pagar todos os impostos ali. Então a gente tem procurado colocar um preço mais acessível possível para E nessa cadeia então produtiva do livro, qual item que tem um custo maior? É a distribuição, né? A distribuição, sim. A gente, quando constrói o preço, a gente precisa sempre tomar cuidado com que desconto que você vai oferecer para o atacado. Nós, na Ragnos, por exemplo, nós trabalhamos com a maioria no atacado, né? Vendemos também no varejo, mas é mais o site, né? O site a gente vende bastante por site. Mas o atacado é a nossa coisa. Então, o cuidado que precisa ter para ter esse desconto especial para o atacado. Então, é uma coisa que precisa se observar bastante, tomar bastante cuidado. E a editora mesmo, no seu processo, acaba ficando com uma parte menor na cadeia, não é? Sim, sim. Até por um país tão grande quanto o nosso. Sim, exatamente. Agora, qual a maior dificuldade que vocês têm para fazer o livro chegar na mão do leitor? E aqui eu também penso no leitor que mora numa cidade onde não tem livraria. Mas ela vai responder essa pergunta daqui a pouco. Logo após o intervalo voltamos com
Marilene Terrengue falando sobre livros, essa verdadeira paixão nacional. Oferecimento: Colégio Batista Shepherd, desde 1908, educando com amor. E Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, mais de 100 anos formando líderes. Convite à Vida volta com Marilene Terrengue, presidente do Grupo Editorial Agnus, falando sobre livros, sempre bons livros. Eu perguntei a ela, antes do intervalo, sobre as livrarias do Brasil. Como a editora enfrenta esse problema de escassez de livrarias. E vocês lá enfrentam essa dificuldade da falta de livrarias no Brasil? A gente ouve dizer, também não sei se é verdade, né? Sabe que os mitos acabam sendo criados e permanecem, né? De que Buenos Aires tem mais livraria que todo o Brasil. Como é que a Agnus enfrenta essa dificuldade? Realmente, existe mesmo em alguns lugares, não tem livraria e tudo mais. Mês passado nós estivemos em Manaus e eu nunca tinha ido para ver esse tipo de questão de livrarias por ali. Aliás, visitar 2 clientes que nós tínhamos lá. Eu fiquei surpresa de ver a quantidade de livraria, descobri novas livrarias ali. Eu, por ignorância, porque você pensa Manaus, Amazonas, de repente não tem tanta livraria assim. Tem muita livraria assim. E até ali eles vendem muito, pasme, por internet. Então a internet tem sido um canal de venda para onde não há essas livrarias, onde a livraria não está perto do leitor. Então a internet tem sido um canal aí bom. Mas o pessoal que compra pela internet reclama de uma coisa, do custo do livro chegar até lá. Israel, você sabe que tem livro lá na editora? Você sabe que tem livraria espalhada para o Brasil inteiro. Mas, como você mesmo disse, tem vários lugares que não tem mesmo uma livraria. Eu já peguei ali a venda por internet, o sujeito pagou mais caro, a pessoa pagou mais caro o frete do que propriamente o livro. E eles compram, porque se não tem nada, eles preferem pagar, né? Pagam o preço para ter o livro em mãos. Então, eu fico imaginando, isso é o que a pessoa realmente gostar e querer o livro. E é bom dizer que esse mais caro não é cobrado pela editora, é o sistema, o correio nós temos, e outros processos, isso, né? O próprio sistema do correio interligado, né? Então, não é que nós cobramos esse frete, não. Isso é uma questão do próprio correio. Quando você foi a Manaus, lá você viu livrarias que vendem livros em geral e também que vendem mais livros evangélicos? Essa foi o que você viu, essa realidade que você viu lá? São mais livros evangélicos ali que eu visitei, porém eles têm uma grande livraria ali que vende também livro que não é evangélico, livros bons, mas que não são evangélicos. Agora, o evangélico, ou os evangélicos, melhor dizendo, leem mais do que os não evangélicos, ou essa pesquisa não existe? Ou existe essa pesquisa nesse sentido? Existe sim, existe essa pesquisa. O evangélico lê mais do que as pessoas no Brasil, do que o leitor comum no Brasil. Há uma pesquisa da Retratos da Leitura. Eles estimam que existe já no Brasil 46 milhões de evangélicos. Esse dado já é, acho que de 2009 e deve ter crescido muito mais, porque a própria pesquisa diz que cada ano cresce 7%. Então essa pesquisa disse que informou que são 46 milhões de evangélicos e que os evangélicos leem 7 livros por ano. E 7 livros por ano. E os não evangélicos, eles leem 4 livros por ano. Então, é um dado bastante interessante. Comprados em livrarias e também pela internet, sim, né? Sim. Aí, falando da internet, você acha que o livro impresso, o livro em papel, para se folhear, tem futuro ou só o livro digital que vai permanecer?
Não, eu acredito no livro papel, sim, eu acredito. E também acredito no livro eletrônico. Aliás, o livro eletrônico já pegou, não é uma questão de que está longe, não. Nós mesmos na Ragnos, nós já, a partir do mês que vem, nós já vamos trabalhar com 10 livros já para os tablets, enfim. Já vão ser comercializados 10 livros. Então, você vê, o próprio ministro da Educação, Aloysio Mercadante, diz que o governo, para o ano que vem, o governo vai oferecer para os professores 460 mil tablets, né? E isso para a rede pública, com os livros didáticos, né? E lá para 2014, então, os alunos também vão ser beneficiados com os tablets. Que mercado, hein? Então, os editores, não é uma coisa, está acontecendo lá fora, fora do Brasil funciona, mas aqui não vai pegar. Vai pegar sim, já pegou, já estamos trabalhando, não podemos fechar os olhos para essa tendência de mercado, né? Só que o problema do tablet, a grande barreira que eu acho que eles vão enfrentar é com respeito à internet, né? Então, a rede pública, por exemplo, eu não sei, talvez eu esteja enganada, mas vão ter que investir bastante em internet, via wireless e tudo mais, porque senão... Dentre os muitos livros que você já publicou, sei, cada um como se fosse um filho querido, né? Mas vamos escolher um. Qual que lhe deu mais prazer em publicar? Tirando esse lado, né, Israel, eu já ia dizer isso, mas você antecipou, né? Realmente o livro, cada um tem um quê especial, né? Sem exceção, cada livro tem uma história para contar. Mas recentemente nós lançamos Mais que um Carpinteiro, de Josh McDowell. Esse livro foi lançado há muitos anos atrás por uma outra editora. No fim, eles devolveram os direitos para a editora original. Mas eu tive sempre muita paixão por esse livro, mas uma paixão mesmo. Eu falava, puxa, que livro lindo. E então, quando eu vi que esse livro estava disponível para publicação em português, aí eu pedi para a editora original, falei, olha, eu quero esse livro para publicar em português novamente, tudo. Esse livro já vendeu mais de 15 milhões de cópias no mundo, né? É um livro que defende mesmo o cristianismo, né, a fé cristã, e é um livro maravilhoso. Esse é um dos que eu tive muito prazer em publicar. E quanto a ler, qual é o livro que mais lhe tocou, o livro mais marcante, além da Bíblia, certamente, na sua trajetória como leitora? Mais que um Carpinteiro. Por incrível que pareça, por isso que muito agradável. Por isso que ele foi muito especial para mim. Então, tem muitos livros que... Aliás, eu li um livro que ele não foi lançado ainda no Brasil, mas é um dos livros que eu também tenho no meu coração. Quem sabe um dia nós vamos lançá-lo, mas é muito especial também. É um romance. Eu gosto muito de romance porque é fácil de introduzir para o povo que ainda não tem o hábito da leitura. Eu acho que o romance é um tipo de livro agradável e que a pessoa pode acabar tendo um gosto especial. E qual é a temática desse livro? Pode falar alguma coisa sobre ele? Posso. Redeeming Love é um livro de um pouco... É que no Brasil eu tenho medo de lançar, porque ele tem um pouquinho mais de 600 páginas. Então é um livro bastante... o preço dele talvez não seria tão atrativo, mas a história é uma história muito linda de redenção, né? Então mistura romance ali e o próprio contexto da Bíblia é inserido ali de forma bem bacana, bem sutil, bonita. Marilena, aqui eu tenho dito o seguinte: uma pessoa vale pelo que diz pelo que pensa e pensa pelo que lê. Você concorda com esse nosso dístico aqui? Como é que ele se evidencia na sua vida pessoal? Eu concordo sim, porque quem lê tem algo a dizer, né? Então, o próprio Bill Gates disse assim: os meus filhos terão computador sim, mas antes eles vão ter livros, porque eles precisam ler. A pessoa sem leitura, ela não consegue escrever nem sobre a própria história. Ou seja, eu concordo em gênero, número e grau. Eu quero então pedir a você que diga ao nosso telespectador o seguinte: ele quer
quer também ser um leitor, quer ser um apaixonado por alguma coisa como moto, mas também em torno de livros, quer ser um leitor ou uma leitora? Qual o conselho que você dá a este nosso amigo, nossa amiga que quer ser uma leitora? Olha, você comece aos poucos. A leitura, o hábito para a leitura começa aos poucos. É como uma pessoa que não tem o hábito de tomar água, por exemplo, é muito importante para a saúde. Então eu digo para a pessoa, olha, vá tomando os goles. Então é a mesma coisa, a leitura, vá aos poucos. Daqui a pouco você está mergulhando nesse mundo e quando você percebe, você já está terminando de ler o livro. Comece por talvez romance, quem sabe? Dizem que romance é mais para mulher, não é não. Tem muitos homens aí que gostam de ler um bom romance de conteúdo, realmente. Bem, eu conversei aqui então com Marlene Terrengue, presidente do grupo editorial Agnus, que publica vários livros. Então, Marlene, muito obrigado. Esperamos que nossos amigos tenham gostado, tenham se estimulado, aquele que já é leitor que continue, aquele que está pensando no assunto se sinta animado para se tornar um leitor, também uma leitora. Muito obrigado por sua presença aqui conosco. Obrigada, Israel. Obrigada, telespectador. Oferecimento: Colégio Batista Shepherd, desde 1908, educando com amor. E Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, mais de 100 anos formando líderes. Hoje estamos sorteando 5 exemplares do livro Cultura e Evangelho, de Rusto Gonçalves. Para concorrer é fácil. Acesse a nossa página na internet www.conviteavida.org.br. Basta responder a seguinte pergunta: qual o livro mais interessante que você já leu? Se você não tem internet, participe escrevendo ou telefonando para nós. Para escrever, o nosso endereço é Convite à Vida, Praça Barão de Corumbá, 49, Tijuca. CEP 20.520-170, Rio de Janeiro, RJ. O nosso telefone é 021 3344 9700. Aguardamos a sua ligação em horário comercial. E agora, fiquem com Israel Belo de Azevedo trazendo mais um bom livro para a gente ler. Afinal, uma pessoa vale pelo que diz, diz pelo que pensa e pensa pelo que lê. Uma pessoa vale pelo que diz, diz pelo que pensa e pensa pelo que lê. Por isso, mais uma vez, estou aqui para falar de um bom livro. O autor desse livro é Rusto Gonçalves, ou Justo Gonçalves, para sermos mais simples. Mas antes de mostrar o livro, quero contar uma história ligada a este autor que me envolve. Há muitos anos, eu estive na cidade do Panamá para participar de um congresso de História da América Latina. E um dos conferencistas seria exatamente Rusto Gonçalves, um cubano. Acontece que o governo do Panamá não autorizou que Rusto Gonçalves entrasse no país. E ficamos sem poder ouvir Rusto Gonçalves por causa de um equívoco. Porque, na verdade, quem estava proibido de entrar no Panamá era outro Rusto Gonçalves, não o Rusto Luiz Gonçalves, o historiador, o teólogo, o pensador cubano. Felizmente, eu e tantas outras pessoas que naquele momento ficamos privados, pudemos recentemente ouvir Rusto Gonçalves no Brasil, trazido que foi pela editora Agnus. Ouvimos então a sua conferência. Além de ouvi-lo, podemos ler agora as suas conferências feitas no Brasil. Ele, então, acaba de publicar pela editora Agnus este outro livro aqui. Cultura e Evangelho, o lugar da cultura no mundo de Deus. Este é um livro magnífico que reúne a essência do pensamento de Rusto Gonçalves sobre esse tema
Evangelho e cultura, ou cultura e evangelho, um tema que tem ao longo da história trazido muitos autores e provocado muitas reflexões. Eu vou ler só 2 frases desse livro para convencer você a ler este livro, porque aqui eu só recomendo bons livros. Leio, por exemplo: a cultura é boa, a cultura é bela, a cultura merece respeito, mas a cultura, como toda a realidade humana, carrega o selo do pecado e pode muito bem ser seu instrumento, isto é, ser instrumento do pecado. O próprio fato de haver cultura faz parte do propósito de Deus a partir da criação. O pecado que corrompeu a criação e a vida humana corrompeu também todas as culturas. No entanto, a diversidade das culturas, ao mesmo tempo em que pode ser vista como consequência do pecado, é também ação libertadora por parte de Deus. Li 2 trechos apenas do livro Cultura e Evangelho, publicado no Brasil pela editora Agnus, que eu recomendo fortemente para você, para entender bem a cultura brasileira. E olha a felicidade da capa do livro. Você vai ver aí a diversidade da cultura brasileira. Jesus disse que não nos tirou do mundo, mas aqui nos deixou para que transformássemos o mundo. E este livro é um grande instrumento nesse nosso trabalho, nessa nossa tarefa libertadora do mundo. Para quem gosta de viajar e é louco por viagens, chegou um quadro que vai trazer para você dicas sobre os lugares mais interessantes do mundo. Com vocês, Rogério Enachev. Olá, você que é um louco por viagens como eu quero te dizer que o destino mais procurado pelos brasileiros hoje no exterior é os Estados Unidos, um país com 50 estados, e quando eu penso neles vem na minha cabeça as suas principais cidades: Los Angeles, São Francisco, Las Vegas, Miami, Orlando, que é a sede onde ficam os parques da Disney e do Universal Studios. E eu quero falar com você hoje sobre Nova York. Quando eu penso numa cidade como Nova York, é o tipo da cidade que você tem que conhecer pelo menos uma vez na sua vida. A cidade que, de acordo com Frank Sinatra, é a cidade que nunca dorme. Eu penso nos vários passeios que tem por lá, como Estátua da Liberdade, Wall Street, onde fica a região do Downtown, onde a gente tem ali as antigas Torres Gêmeas, o Times Square, que é um dos lugares mais impressionantes que eu conheço na minha vida. Você tem que conhecê-lo de manhã e à noite, show de imagens e de cores que você encontra por lá, Rockefeller Center, o Central Park, passeio de charrete, enfim, vários lugares. Agora, eu queria te deixar algumas dicas específicas de um louco por viagens. Por exemplo, ninguém fala do zoológico de Nova York, um lugar simpático. Você vai ver o urso branco, então pertinho ali da Apple, que já é uma outra atração para você conhecer. A loja da Apple é maravilhosa, com suas escadarias de vidro. Você vai conhecer o zoológico. Falando em gastronomia, 2 dicas legais para você. Carmine's, você vai comer por $30, 3 pessoas, um prato de macarrão desse tamanho que você está vendo na tela agora aí. Olha só que delícia. E a outra dica é você comprar um lanche ou um pedaço de pizza e sentar nas escadarias vermelhas ali do Times Square e ficar admirando aquela paisagem maravilhosa. Meatpacking, Little Italy, Chinatown, fazer compras no Woodbury, enfim, são as coisas que você deve fazer em Nova York. São várias companhias aéreas que te levam até ali. Você viaja com a nossa TAM, que é uma companhia brasileira. Você pode usar American Airlines, United, Continental, a Delta, enfim, várias possibilidades para você chegar até o continente norte-americano. Para viajar até lá, necessário passaporte válido e visto americano, o famoso visto americano, que está até mais fácil de tirar hoje em dia. Para isso aí, procura se informar na internet qual o melhor lugar da cidade que você mora para você poder tirar esse visto. Tem mais programa pela frente, semana que vem eu te espero aqui, mais dicas, faça a sua pergunta, faça o seu desejo, enfim, a gente está aqui para te ajudar, porque afinal de contas todos nós temos dentro da gente um louco por viagens. It's up to you, New York.
Oferecimento: Colégio Batista Shepherd, desde 1908, educando com amor. E Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, mais de 100 anos formando líderes. Agora chegou aquele tempo de saber o que Deus está fazendo no mundo. Vamos viajar com os missionários da Junta de Missões Mundiais. Como posso mudar? Como posso intervir nos meus modelos mentais? Como posso mudar meu comportamento, minha maneira de ver a vida, meu eu, algo que está tão arraigado no mais profundo do meu ser? A verdade é que mudamos o tempo todo, consciente ou inconscientemente. Estamos num processo de mudança contínua. O mundo à nossa volta está mudando, num processo dinâmico que faz parte da vida. Tudo muda. Medo, ansiedade, insegurança fazem parte do processo de mudança, seja mudança interior ou exterior. Mas e eu? Como posso mudar? Determinar um objetivo, traçar metas, buscar apoio de um profissional, tudo isso ajuda. Mas a mudança de vida que Deus almeja em todo ser humano, somente Jesus pode operar. Quebrar padrões, reformular conceitos, rever comportamentos e restaurar o relacionamento entre Criador e criatura são mudanças que passam pela espiritualidade, pelo contato entre Deus e o homem. É por isso que hoje os missionários da Convenção Batista Brasileira estão espalhados pela América, Europa, Ásia e África. Como exemplo, podemos citar os obreiros que trabalham no Equador. Ali, o povo passa por uma crise social e espiritual. E o investimento na educação de crianças tem trazido mudanças, como você vai ver no vídeo que passaremos a seguir. Equador. Como vivem as pessoas neste país pouco conhecido? Como vivem os evangélicos nessa região, onde 75% da população é católica? O Equador é um pequeno país da América Latina. O povo é alegre e trabalhador, mas vive uma grande crise econômica e social. Emprego e moradia são algumas das dificuldades. Nesse país de belas paisagens andinas estão Maria Aparecida da Silva e Josiane Lima, atuando em Esmeraldas, uma cidade de 160 mil habitantes. Elas desenvolvem um ministério muito interessante. Veja agora. Saí do Brasil, a finalidade era trabalhar com a igreja. Nós vimos aqui, são 7 igrejas necessitadas de treinamento, igrejas necessitadas de pastores, obreiros capacitados, preparados. Não são as 7 igrejas da Ásia, mas são as 7 igrejas em Esmeraldas. Nós podemos preparar um projeto, ajudarmos com estudos sobre doutrinas, porque é uma das dificuldades aqui nestas igrejas. Estamos ajudando nas visitas, nos lares, com evangelismo, com discipulado e também em treinamento para os líderes das igrejas. Esse treinamento alcança o pastor e os membros todos das igrejas. O casal Friesen foi enviado ao país em 1988, atuando até 92 na educação teológica e plantação de igrejas. Em maio de 2002, retornou ao Equador para continuar seu trabalho com pastores e com a igreja. Hoje, 20 pessoas já estão participando das reuniões. Há um bloqueio espiritual sobre muitas pessoas. Eles são cegados. Para eles a verdade são todas as virgens, Marias que eles adoram de diferentes maneiras, e isso é tudo para eles. E o que sai fora desse círculo, eles simplesmente se fecham.
Em janeiro de 2007, a família Souza foi enviada para a cidade de Milagro, onde atuou na área de música e na educação teológica. E em Guayaquil, eles estiveram durante 1 ano. Estivemos trabalhando com 3 escolas e, através da educação musical, entrando com valores morais, aproveitando para transmitir a mensagem no espaço que fosse possível, porque as escolas públicas não permitem, o governo não permite muito que haja trabalho religioso nas escolas. Quando eles permitem, é trabalho católico. No contato com os professores, houve oportunidade de conversar, eles se achegaram, houve oportunidade de convidá-los para a igreja, de falar de Jesus para alguns deles. Que tipo de ajuda as escolas públicas realmente necessitavam? Veja o apelo de uma das diretoras. Ela nos procurou e disse que tinha vários aluninhos que são indígenas e ela disse: eu estou com muita dificuldade, eles são crianças de lares desfeitos e eles não querem cantar, eles não participam. Ela disse: eu ouvi falar de vocês não podem me ajudar? Como vimos, as igrejas estão interessadas em treinamento de líderes, preparação de corais e conjuntos instrumentais, inclusive as igrejas indígenas. O interesse deles é que se dê treinamento, que se abra especificamente treinamento na área de música, né, para os líderes das igrejas, que se forme coros, que se forme orquestras, mas principalmente que os ensine a fazer. Além do trabalho com música na igreja e nas escolas e do preparo teológico, o Ministério com Crianças é outra área que tem dado muitos resultados graças à oração do povo de Deus. O trabalho é difícil, mas nós colocamos os olhos em Cristo e sabemos que os irmãos são fiéis aí no seu trabalho e quero agradecer muito, que Deus os abençoe, que Deus os recompense. Participe da evangelização dos equatorianos, assumindo um compromisso de oração através do programa de intercessão missionária. Você pode enviar contribuições mensais a partir de R$20 para o programa de adoção missionária ou fazer uma oferta específica. E não se esqueça, por Cristo, vamos até os confins da terra. Quando lemos a Bíblia, uma pergunta inevitável é a seguinte: será que o antigo cristianismo de Jesus Cristo e do apóstolo Paulo pode ser vivido nos dias de hoje com a mesma qualidade, com a mesma intensidade? Será que temos que ser pessoas antigas para sermos pessoas cristãs? Pensando mais particularmente, será que temos que renunciar às nossas produções culturais para sermos fiéis a Jesus Cristo? Esse é um conflito real. O apóstolo Paulo, então, em 1 Coríntios, nos ajuda a entender, a responder a essas questões que são comuns de todos aqueles que trabalham, estudam, produzem arte, seja música ou outra forma de expressão artística. O que aprendemos então com o apóstolo Paulo? Primeiro, nós aprendemos que o nosso compromisso, hoje em qualquer tempo, na verdade, é viver segundo os mandamentos de Deus, mesmo que estes mandamentos estejam na contramão do mundo em que nós vivemos.
o que o apóstolo Paulo nos ensina é que cada um de nós deve viver como Deus lhe repartiu, como Deus o chamou. Este é o pensamento básico do apóstolo Paulo que temos que ter sempre em mente. O que diz ele? Nós fomos comprados por Jesus Cristo, essa imagem que ele usa. Isto é, nós somos dele, pertencemos a Jesus. Nós não somos de nós mesmos e muito menos somos do mundo, da sociedade em que nós vivemos. Por isso, em nossos corações, em nossas mentes, trava-se uma guerra. Eu gosto de dizer que esta é a verdadeira batalha espiritual. Nós já consagramos os nossos corações, nossas mentes a Deus, mas a cultura em que vivemos quer que nós consagremos nosso pensamento e a nossa mente a ela, a cultura. Como se a cultura fosse quem nos governasse, quem fosse a senhora de nossas vidas. Por isso, Paulo é bem preciso quando diz que devemos viver segundo os mandamentos de Deus. Para tanto, nós precisamos estar conectados com Deus, para que saibamos então quais são esses mandamentos. Precisamos estar conectados com Deus para tomar decisões que estejam de acordo com estes mandamentos. Em segundo lugar, é muito bom saber que há valores na cultura, a cultura brasileira, a cultura latina, a cultura ocidental, onde nós vivemos, que nós podemos fruir, desfrutar. Paulo diz isso muito claramente quando usa a imagem da circuncisão. Como nós sabemos, na cultura do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ensinava-se a circuncisão, praticava-se a circuncisão, que era a remoção de parte do prepúcio de uma pessoa, simbolizando assim a aliança dela com Deus. Mas isso, diz Paulo, é para os judeus. E os primeiros cristãos discutiam se era necessário a um não-judeu, um romano, um etíope, se tornar também um judeu para se tornar um cristão. Hoje a resposta é óbvia, mas naquela época gerou muita discussão. Mas hoje isso é bastante claro, que nós não precisamos nos tornar judeus para sermos cristãos. Se um cristão prega o evangelho no Japão, o japonês não tem que ser brasileiro para ser um cristão. E aí sim poderíamos multiplicar os exemplos transculturais para que compreendamos bem esta realidade. Isso, infelizmente, ainda traz confusão, muita confusão na vida das pessoas. Por exemplo, vamos pensar aqui na música. E a música é sempre algo que nos apaixona e nos divide. Por exemplo, existe um ritmo sagrado, um ritmo profano. Os hinos do cantor cristão, ou do inário para o culto cristão, ou da harpa cristã, ou de algum outro inário são sagrados, e os ritmos mais recentes, como o rock, o jazz, o pagode, esses são necessariamente profanos. Os ritmos brasileiros, como samba, são inaceitáveis como experiência de culto. As pessoas que têm visões dessa natureza, muito provavelmente, estão sacralizando os seus gostos, com base na sua tradição, e recusando as novas experiências musicais com base nisto, só que atribuindo isso ao ensino bíblico. Não. O mesmo ritmo de um samba pode ser utilizado para adoração a Deus. Todo ritmo é a expressão cultural de um povo, ou de parte de um povo, de uma época, e pode então ser consagrado ao Senhor tranquilamente em qualquer cultura, em qualquer época.
devemos tomar o cuidado para não sacralizar hábitos, conveniências, tradições, assim quanto aos instrumentos. Não há instrumentos mais sacros e menos sacros. Vou ilustrar. Nos primeiros séculos, nós tínhamos diferentes instrumentos. Houve época em que não se usava instrumento nenhum nos cultos. Chegando mais recentemente, experimentamos uma discussão muito grande no começo do século XX, quando só o órgão ou harmônio era usado nos cultos. Quando chegou o piano, foi uma discussão, uma controvérsia, porque se achava que o piano era um instrumento inadequado para o culto, porque era usado nos bailes e em lugares profanos. A celeuma acabou. Aí depois, nos anos 70, veio outra. E o tema era a guitarra, que os Beatles universalizaram naquela época. Mais adiante, a discussão foi em relação à bateria e aos instrumentos de percussão. Qual vai ser a próxima discussão? Qual é o instrumento que vai ser discutido se pode ou não pode participar de um culto? Espero que não haja mais discussão por causa destas questões, porque um instrumento não é necessariamente sacro ou profano. Profano é o uso que nós fazemos desse instrumento. Quando nós colocamos um instrumento, seja ele qual for, para ajudar a exaltar a Deus, esse instrumento é sagrado. O que aprendemos, portanto, na palavra de Deus é que há coisas muito boas, expressões muito boas na cultura que podemos desfrutar, podemos fruir. Podemos curtir Vivaldi e Paganini, para quem gosta de música clássica, Lulu Santos e Jota Quest, para quem gosta de outro estilo de música. O importante não é essa a questão. O importante é a crítica que nós devemos fazer a toda expressão artística. Devemos ver a mensagem que estas canções passam, não o ritmo em si, mas a letra, e perceber se as mensagens veiculadas nessas canções são compatíveis com os mandamentos soberanos de Deus. Esse negócio de arte pela arte não existe. Toda mensagem tem internamente um valor. Toda canção tem internamente um princípio. Por isso, os mandamentos de Deus, que são os nossos princípios, devem ser usados para medir as produções da cultura no campo moral, no campo científico, no campo tecnológico. Procurei mostrar nesta mensagem o cristão no seu tempo, baseado em 1 Coríntios 7, 17 a 23, que nós temos os mandamentos de Deus para os seguir. Esses mandamentos são permanentes para nós. Eles não estão necessariamente em contradição com a nossa cultura. A nossa cultura, que por vezes está em contradição com os mandamentos de Deus. Com quem ficaremos? Que nós fiquemos com os mandamentos de Deus. Também procurei mostrar que há valores em nossas culturas. Esses valores estão em guerra contra os valores que aprendemos na Bíblia Sagrada. Esta é a autêntica batalha espiritual, que é a batalha que se trava dentro do coração de cada um de nós. Somos então chamados a ficar fiéis aos valores que vêm de Deus, porque nós somos comprados por Cristo na cruz com o sangue dele. Não somos mais de nós mesmos. Nós vivemos no mundo, mas não pertencemos ao mundo no sentido de que os valores desse mundo não são os nossos valores.
Para tanto, Deus me abençoe e abençoe você a ser fiel a Jesus no tempo em que nós vivemos. Bem, com a mensagem que eu vi hoje e a nossa entrevistada, eu estou me sentindo desafiada. E você? Comece hoje a ler um bom livro. Gostou do nosso programa? Participe e nos dê a sua sugestão como podemos fazer isso melhor. Como participar? Entre em nosso site, lá na caixinha à sua esquerda escrita recado, clique ali, escreva o que você achar e vamos fazer Convite à Vida na semana que vem, melhor ainda do que hoje. Ou se preferir, escreva pra gente, aguardamos as suas notícias. É uma pena, mas chegamos ao final de mais um programa hoje. Então o que nós aqui desejamos para você é que sobre você, sobre a sua família, esteja uma graça de Jesus Cristo e a paz de Deus. Paz e graça que estão muito além da nossa compreensão, mas que são reais na vida de todos nós. Até o próximo Convite à Vida. Até, se assim Deus nos permitir.